Bora, Fiel, se liga nesse corte que eu separei pra vocês da ESPN com o Elton Serra analisando o Corinthians e como o Timão deve jogar hoje à noite pela estreia na Libertadores contra a Universidade Central da Venezuela. Ele fez uma análise completa pra gente e explicou aí o que Ramon Dias pretende fazer para o jogo de logo mais à noite na Liberta. E logo na sequência tem o Zupac e o Pascoal também analisando o time do Corinthians pra essa estreia. Então deixa seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Coringão. Já deixa seu palpite nos comentários e eu vou chutar aqui um 4-0 pro Corinthians. Então sem mais enrolações, bora pro vídeo. Bando de louco! Desesperado pra ver o Corinthians na Libertadores e esse bom time do Corinthians que vem fazendo bonito. Aqui a gente tem a escalação dos dois times, como vão se enfrentar o Corinthians e a Universidade Central. Mas vamos focar no Corinthians, seu Elton Serra. Boa. Aperta de novo, só pra gente aqui, ver aqui a escalação do Universidade Central, que deve preencher um pouco mais o meio-campo, né? Muitas vezes joga com linha de 5, mas muitas vezes no 4-5-1 e deixa só o Ortiz um pouco mais à frente. Aí, partindo dessa formação, aí sim, a gente analisa esse Corinthians que deve entrar em campo contra a Universidade Central. Então, 11 jogadores, os visitantes em campo, começando com Hugo Souza até o Yuri Alberto. E aí? A gente tem visto muito a família Dias, né? O Ramon Dias, o Emiliano Dias, usar duas formações. Muitas vezes joga com 3 zagueiros, hoje até tem jogado menos, e muitas vezes joga reforçando mais o meio-campo com 3 volantes. Guardou a informação, linha de 5 no meio-campo, o Corinthians deve igualar esse número de jogadores. Muitas vezes fazendo essa função o Ranieri como primeiro volante, que é o cara que faz essa saída. Lembrando que o Corinthians tem um time muito mexido, né, em relação ao que tem sido utilizado nessa temporada, né, com algumas ausências. O José Martínez e o Carrilho são 2 jogadores que conseguem proteger a subida dos laterais, né? O Hugo e principalmente o Mateuzinho, que é um jogador que ataca muito mais a profundidade. E aí você tem 2 jogadores de meio campo que fazem ora essa proteção dos laterais, ora fecha um pouco mais por dentro para justamente criar superioridade aqui nesse setor do campo. O Garro é o articulador da equipe, mas tem também suas responsabilidades defensivas, né? Porque muitas vezes ele fecha aqui por dentro a subida dos volantes adversários quando os outros meias abrem aqui para apoiar os laterais. Mas é o cara que a gente já viu, né? E tá se entendendo muito bem com essa dupla de ataque. E sim, é uma dupla de ataque. Agora, deixa eu mexer aqui também, ó, porque o que a gente tem visto aqui, ó, é isso aqui, ó. Ele tá jogando muito pra esse lado aqui, ajudando demais no ataque também, né? Sim, ele é um jogador de área a área, né? Que a gente chama, né? Pra usar o nosso termo brasileiro. Mas se você quiser, Edu, você que gosta... Box to box. O box to box. O Martínez, ele faz isso muito bem, né? Vem buscar a bola no campo de defesa, faz esse movimento do meio para a ponta e muitas vezes ataca a profundidade, fazendo essa dobra com o Mateuzinho. É um jogo onde o Corinthians é favorito. Tem um time melhor do que a Universidade Central. Mas não é aquele jogo para vou me atirar para o ataque, porque é um confronto de 180 minutos. Mas é um time minimamente equilibrado para fazer com que esse meio-campo funcione a marcação e deixe esse trio aqui livre para criar. Porque é o melhor que o Corinthians tem no momento. O trio Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay. É um grande time, né? O Corinthians, desde o ano passado, ele veio no embalo ali, de uma temporada espetacular no final. Perdeu só para o São Paulo esse ano, né? Foi a única derrota do Corinthians. Quer dizer, e o torcedor, a Fiel, na expectativa que esse futebol continue. O problema talvez seja a próxima fase, né? Vamos dizer, se o Corinthians passar pela Universidade Central, que deve passar, talvez pegue Barcelona de Guayaquil, que é um bom time, né? E com a viagem já também, né, um pouco mais longa. É o contrário do Bahia, né? Se o Bahia passar pelo Strongest, pega o vencedor de Boston River e o Nublense. É um confronto talvez um pouco mais acessível do que esse. O Corinthians é o contrário. Esse confronto, o Corinthians é muito favorito. Até para esse primeiro jogo na Venezuela. E até pelo time mexido, né, que a gente viu na escalação. Mas, obviamente, que tem que pensar nos 180 minutos. E o Corinthians tem esse Campeonato Paulista ainda no meio, né, que é um time que está fazendo uma campanha para tentar ali ter vantagens no mata-mata. Então, logicamente que pensar no calendário nesse momento, mas priorizar o Paulista por uma pré-Libertadores, olha, não é nem a questão da competição em si, mas da sequência de jogos, né? Então, acho que é um jogo até mais acessível para um time mais mexido. Mas é um Corinthians que, obviamente, tem que tomar muito cuidado. Já sofreu contra equipes inferiores nessas fases de Libertadores, lembremos, num passado recente. Então, tem que ter muito cuidado, obviamente,
mesmo sendo o favorito no confronto. Hugo Souza, André Ramalho, são imagens do Corinthians já na Venezuela, né? Preparação final aí para o jogo. 2 caras recém-chegados que realmente ganharam muito espaço no Corinthians, né? O Hugo Souza em especial, né? O Carlos Miguel vai para a Inglaterra. Entrou e ninguém mais lembra do Carlos Miguel, né? Não, ele é um cara hoje de muita confiança, não só por ser um excelente goleiro, mas é um cara que consegue hoje ter a capacidade de, inclusive, liderar o sistema defensivo, né? Muitas vezes. Tem o André Ramalho, que é o cara, é o presidente, talvez, ali do vestiário, né? É o cara que ajuda o Memphis a conversar com os outros jogadores, além, obviamente, de ser um excelente jogador, mas o Hugo Souza também tem sido fundamental. Esse amadurecimento dele foi importante também para que ele compusesse a profissão goleiro. Não só ser o cara que defende pênaltis, que é importante debaixo das traves, mas um cara de liderança também. E a torcida confia nele. Eu acho que é o mais importante também. Tem o Breno Bidon também, que volta ao Corinthians, né? Depois da campanha campeã com a seleção sub-20 no Sul-Americana, que foi exatamente na Venezuela. Ele já ficou em terras venezuelanas para se juntar ao elenco do Timão. Corinthians faz a sua estreia na Conmebol Libertadores contra a Universidade Central nesta quarta-feira e conversamos com a exclusividade com o Martínez, o venezuelano que volta ao seu país para a disputa da competição. Universidade Central da Venezuela. Para nenhum outro jogador do Corinthians, o duelo contra a Universidade Central de Caracas será tão especial quanto para o meia venezuelano José Martínez. Cuando yo vi el sorteo de la Copa Libertadores que nos tocó con un equipo de Venezuela, para mí, ¿sabes? Lo tomé muy feliz porque jugar contra un equipo de mi país es realmente disfrutar esos momentos é algo importante. Criado em um bairro humilde de Maracaibo, Martínez demorou até realizar o maior sonho. Llegué a vivir en un taller de mecánica de carro, pero bueno, son cosas que uno pasa en la vida que uno tiene que luchar. Tuviste un tiempo que trabajaste en el hotel y ahora tienes un tiempo que puedes quedarte en el hotel tranquilamente. Às vésperas de estrear na Sul-Americana de 2019 pelo Zulia, Martínez viveu um drama. Em grave crise, a Venezuela ficou uma semana sem energia elétrica. Pero como te digo, en ese momento nosotros solo estábamos enfocados en hacer un buen campeonato, en hacer una buena Copa Sudamericana para poder salir del país. Y eso fue lo que logramos, pues. Pero de verdad, yo de mi parte no fue nada fácil vivir ese momento, fue muy fuerte, no solo en Maracaibo, en toda la ciudad de Venezuela. O torneio impulsionou a carreira do jogador, que foi em seguida para o Philadelphia Union. Nos Estados Unidos, buscou inspiração em outro lutador para se destacar na MLS. Yo soy muy fan de las películas de Rocky Balboa y mi primer objetivo cuando llegué a Filadélfia fue irme a tomarme una foto en la estatua de Rocky. Em 4 temporadas, Martínez virou ídolo da torcida e teve uma despedida de gala antes de chegar ao Timão no ano passado. Em pouco tempo no Brasil, o volante criou uma rápida identificação com a Fiel. No, yo amo la torcida de Corinthians, de verdad. O sea, yo disfruto jugando, cuando estoy en el banco disfruto la torcida de Corinthians porque no paran de cantar. En el momento que no te salen las cosas bien en el partido, en el instante del partido, la torcida te sigue apoyando, te sigue ayudando para que tú levantes y sigas intentando, entonces eso es lo que más amo de la torcida de Corinthians. Pois é, a Libertadores começa cedo para o Corinthians, para o Bahia também, para os brasileiros nessa segunda fase. Olha, o aproveitamento da Universidade Central, 42% nessa temporada, 1 vitória, 2 empates e 1 derrota no início. E o Corinthians, 79% de aproveitamento na temporada, com 8 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Fãs de esportes, quero fazer aqui só um lembrete. A ESPN é a única emissora de televisão que vai transmitir o jogo do Corinthians na Conmebol Libertadores para todo o Brasil, tá? Então fica aí a dica, você já sabe onde estará amanhã, nesta quarta-feira, na estreia do Corinthians pela Conmebol Libertadores. Zupa, Corinthians muito favorito, mas é melhor jogar, né? É melhor jogar, tem que respeitar o time da Universidade Central, mas a vantagem é muito grande pelo que o Corinthians é, em
termos de material humano, pelo que tem e pelo que tem o time venezuelano, mas principalmente pelo que o Corinthians vem jogando, né? O Corinthians vem jogando bem, vem construindo vitórias com solidez, mesmo que não seja com uma atuação brilhante o tempo inteiro, ainda assim vem vencendo, e essa é uma grande notícia. Tá aí o Hugo e o Ramalho, dois grandes personagens da equipe do Corinthians, o Matheus Donelli, no único treinamento local e último treinamento antes do jogo de amanhã, Rodrigo Garro, o camisa 8 do Corinthians, e a Universidade Central, assim, não é igual o da Strongest, mas a temporada na Venezuela tá ainda mais atrasada que a do Brasil. Então o Central fez 4 jogos só, o Corinthians já fez 11 jogos pelo Campeonato Paulista e vem muito bem. Gostei de ouvir o Martínez falar, é um jogador que eu gosto bastante, se encaixou muito bem na equipe do Corinthians, seja como primeiro volante ou como volante de saída pela direita, como ele vem jogando este ano, já que o Bidon ficou fora até aqui da temporada. O Bidon volta a ficar no banco pro jogo de amanhã, mas pelo que vem jogando e pelo fato de ser um jogo na Venezuela, pode cravar que o Martínez vai jogar, porque o homem não vai colocar ele no banco justamente num jogo que a família dele vai toda pro estádio assistir, né? Ele tá jogando bem e ele vai ficar no time. Serve mais ou menos ali como lei do ex, jogando no seu país? Pode ser. Mais ou menos. Pode ser, certo. é isso aí. Bom, temos uma reportagem especial também mostrando um pouco mais sobre a Universidade Central. Vamos conhecer então o time que quer fazer história contra o Corinthians. Uma estreia que demorou mais de 70 anos para acontecer. A Universidade Central da Venezuela vai participar pela primeira vez de uma edição da Conmebol Libertadores. Uma das mais tradicionais equipes do país finalmente conseguiu a clasificación para el torneo sudamericano. Hoy por hoy, bueno, conseguir este crecimiento para el club, de estar en una Copa Internacional y sobre todo la Copa Libertadores, para nosotros es histórico, es algo muy lindo, es algo que queremos aprovechar y queremos vivir de la mejor manera. Já são 75 anos de história para a UCV. Primeiro campeão profissional da Venezuela em 1957, o clube de Caracas passou décadas atuando em divisões inferiores ou até mesmo sem atividade. Desde 2021, no entanto, está firme na elite e agora jogará Libertadores. O adversário será o Corinthians e o técnico não escondeu o jogo. Quando foi o sorteio, não vamos a mentir, não hubiéramos querido que nos tocara Corinthians porque sabemos el potencial, sabemos que es uno de los equipos más importantes de hoy en el continente, entonces obviamente sabemos la dificultad, pero ya que tocó lo vamos a afrontar con la mayor ambición posible. Nosotros creemos que queremos seguir haciendo historia. Daniel Sasso tem como um de seus auxiliares Dustin Valdez, ex-zagueiro que dividiu o vestiário com alguns nomes que hoje são conhecidos no futebol brasileiro: José Martínez, Jefferson Savarino y Jefferson Soteu. Fueron jugadores que se desarrollaron muy rápido y bueno, la venta fue rápida también porque mostraron que podían estar jugando en los primeros equipos de Venezuela y bueno, ir al contexto internacional. O futebol venezuelano, por sinal, vive o melhor momento de sua história, com a possibilidade real de a seleção ir para uma inédita Copa do Mundo em 2026. E fazer história está na alma da comissão técnica da UCV. Nosotros queremos hacer historia, capaz poder pasar de fase, capaz poder hacer que el equipo vuelva a ser campeón en la Liga Venezolana después de tantos años, poder sacar algún jugador al extranjero, todo ese tipo de cosas que puedan hacer historia en este club es para nosotros nuestros objetivos más cercanos. El club pueda crecer, con que el club sea estable, de que no sea como muchos clubes de Venezuela que aparecem em contexto internacional e logo desaparecem. O CV e Corinthians se enfrentam pela ida da segunda fase preliminar da Conmebol Libertadores nesta quarta-feira às 9h30 da noite, com transmissão da ESPN e do Disney+. Aí então, Gustavo Zupac, o placar amanhã. Para amanhã, Corinthians 2-0. Só? Só. Eu tô pensando em 4-0. Meu Deus, mas tudo isso. Né? Por que não? Esse climinha de Libertadores é massa, né? Eu já ouvi até 5-1 por aí. Eu sei quem foi. Mas 4-0 pode anotar aí e depois me cobrem, tá? O jogo do Corinthians é às 9h30 da noite também. Aí eu acho que a expectativa é um pouco diferente, né? Não tem altitude, a gente está falando de um outro nível técnico de time da casa e de um Corinthians que, além de tudo, tem feito bons jogos, tem conseguido bons resultados. Eu ia falar nessa temporada, mas acho que isso vem já da temporada passada para essa. Acho que o mais impressionante até é o que o Corinthians fez na temporada passada, né? Foi a sequência absurda que lhe permitiu chegar para disputar esse jogo
contra a Universidade Central. Sinceramente, esse daí, eu acho que o termo obrigação que você usou para o Vasco pode se aplicar também para o Corinthians e acho que ele vai conseguir... Não estou nem falando, né, no jogo de amanhã... Da vaga, né? Mais da vaga. Eu estou falando da vaga, estou falando da classificação. Acho que o Corinthians tem tudo para se classificar, pelos jogadores que tem hoje à disposição, pelo planejamento que fez, né? Enfim, no jogo contra a Portuguesa não colocou ninguém em campo, né? O time titular completamente modificado, priorizando esse jogo como obviamente tem que ser e por isso, por uma sequência positiva. A gente pode depois discutir, a gente vai discutir em relação à força do Corinthians na comparação com as outras potências do futebol brasileiro. Essa é uma outra discussão que acho que não é tão simples assim. Agora, nesse confronto, sinceramente, pelo que o Corinthians vem fazendo e pelo que tem hoje à disposição, eu acho que ele é muito, muito favorito e dá para usar esse termo que você usou para o Vasco também. Zinho, existe alguma formação que te agrade mais pensando no adversário? Assim, é jogo para, de repente, fazer algum tipo de teste? Ou vamos no que já está funcionando ali no campo e mantém? Acho que já fez isso durante o Campeonato Paulista, quando ele mesclou o time, ou quando ele colocou o time alternativo, né? Às vezes jogando com 2 pontas, mas assim, aquele meio campo dando liberdade para o Memphis e para o Yuri Alberto na frente, com o Garro sendo a ponta do losango, né, no meio campo, me parece que é a formação que o Ramon tem como titular. Não tem que inventar agora, é o primeiro jogo, ter a seriedade, é favoritaço, não tem nem comparação, elenco, o Corinthians vive um bom momento, então, assim, é início de Libertadores, o Corinthians, como o Jean falou, uma arrancada, a gente estava falando ano passado, o Corinthians brigando para não cair, no caso, eu lembro muito bem, naquele jogo fatídico que eu falei que foi um título para o Corinthians, ganhar do Palmeiras, o Corinthians se perde ali, o Ramon não estaria aí nessa Libertadores, ele não estaria nem no Corinthians. Provavelmente seria mandado embora, a pressão era enorme. Então agora, lutou tanto, batalhou tanto, formou uma equipe, criou um grupo, tem um elenco bom nas mãos, todo mundo entendendo o sistema de jogo e as variações que ele usa. Não vai inventar, né? No início de uma Libertadores, vai com seriedade, ganha bem, né? Está classificado já no Campeonato Paulista, líder do seu grupo, provavelmente melhor campanha da primeira fase. Não tem por que querer mesclar agora, fazer uma formatação. Vai com o time considerado time titular e ganha bem. Esse é para ganhar mais de 3 com tranquilidade. Não, calma que o placar pode guardar para amanhã. O Universidade Central foi um grande momento vivido no Campeonato Venezuelano. E aí, as equipes com maior poder de investimento contrataram os jogadores da universidade. A universidade teve que recorrer às equipes menores para poder se reforçar ou montar novamente um time para essa temporada. Então, eu acho que o Corinthians tem todas as condições. Para mim, seria uma gravíssima surpresa, nem clamorosa, nem fora de propósito, uma gravíssima surpresa que o Corinthians não passar contra a Universidade Central. Para mim, com o time do Corinthians, formato de jogo, Universidade Central, com todo respeito, no Campeonato Paulista não se classificaria. Então, como o Corinthians está fazendo uma campanha brilhante, eu vou tomar como base o Campeonato Paulista. Mas é muito importante que os jogadores entendam o que o treinador passou. Porque é o seguinte, um instantezinho que está meio que sonolento, Nelsinho Batista. Nelsinho, brilhante treinador, eu tenho muito carinho por ele, me ensinou muito no futebol, aprendi muito com o Nelsinho. O Nelsinho que falava assim, ninguém reclama do jogo que terminou, é pro próximo, viu, Pascoal? Esse aqui já acabou, o outro não estamos reclamando, é pro próximo. E ele falava assim, até o pior time do mundo vai ter pelo menos uma chance de fazer gol durante o jogo. Sempre tem uma chance. É um vacilo, é uma bobeira, a bola escapa, sempre tem uma chance. Então, o que o seu time é melhor? Como é que você justifica isso fazendo gols? Como é que você se impõe diante de um adversário Talvez que não o nível tem de concentração seja o ponto principal, né, para você pensar. A concentração, o cara está concentrado no jogo. Se tiver que fazer 4, faz 4. Se tiver que fazer 5, faz 5. Se tiver que fazer 14, faz 14. Tem que fazer os gols suficientes para o Corinthians trazer um jogo tranquilo para o jogo de volta. E aí faz uma festa jogando em casa para a sua torcida com a classificação assegurada.
Eu acho que aí pode mesclar o time, botar o bala mistura, se quiser, o Chiquinho libera o time para jogar. Em entendeu? casa? Em casa. Se fizer uns 4-5, se fizer 4-5 na ida, aí poupa o time em casa. Aí a casa vai ser estar modesto, cheia. 3-0. Você vai Não ser é pra modesto? amanhã, Tetra, já foi? Já tá dando logo pra cara. Aí. Mas eu não tô no programa amanhã. Que história é essa? Tô sabendo disso não. Quem deixou? Eu estarei indo pra Argentina. Entendi. Tá bom. Então, segundo o Zinho, vão entrar 900 Quinta-feira mil estarei no reais clube lá na da conta Argentina. do Corinthians, porque a patrocinadora vai colocar ali 300 mil para cada gol que o Corinthians fizer amanhã para inteirar na vaquinha de pagamento do estádio. Então, pro Zinho, 900 mil. Vamos ver quanto é que chega para esse cofre aí. Já deu o placar dele. Ele já deu o placar. É assim que a gente descobre as coisas aqui nesse programa. Então, esse foi agora, bora para mais notícias do Corinthians. O timão aí que não se preocupa com 9 meses sem jogar do lateral esquerdo Angileri. Ele que tá perto de ser novo reforço do Corinthians, o lateral esquerdo Fabrício Angileri, do Getafe, não joga há 9 meses. E a negociação está bem perto de ser anunciada pela diretoria, o que deve acontecer aí dentro dos próximos dias. O argentino de 30 anos não agrada o técnico José Baldalás. Em algumas partidas, o treinador preferiu deixar lugares vazios no banco de reservas do que relacionar o Angileri por opção. Olha que situação complicada, hein? O cara deixar o banco de reserva vazio para não colocar o cara, alguma coisa tem. Será que esse cara realmente vale a pena? Apesar disso, segundo apurações aí, a diretoria soube que o atleta está bem fisicamente e não deve demorar para estar disponível para os compromissos da equipe. Segundo a imprensa espanhola, o Getafe tenta negociar a Angileri há quase um ano aí, mas o jogador recusou algumas propostas. O que ajudou a ele chegar ao Brasil foi essa relação que ele tem aí com o Ramon Dias. Na última temporada, o argentino foi titular em apenas 3 jogos. No total, ele disputou somente 160 minutos no Campeonato Espanhol. A ideia seria ter o atleta até a próxima fase do Paulistão. E o Corinthians está muito perto de fechar a contratação desse atleta, que atualmente está no Getafe. O negócio será um empréstimo com opção de compra automática por metas. O Angileri, de 30 anos, começou sua carreira no Godoy Cruz, passou pelo River Plate e agora está no Getafe desde 2022. Então, você acha que é preocupante contratar esse lateral esquerdo aí que está 9 meses sem jogar? Que foi preferido até deixar de fora do banco de reservas, o treinador deixou o banco vazio para não relacionar o lateral? Comenta aí, deixa seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu, é nóis!